botar espelhos gigantescos em órbita da Terra para refletir os raios solares e impedir que eles aqueçam a Terra. Ou ainda, treinar humanos para que eles consigam fazer viagens que duram mais de anos e transformar a atmosfera de Marte em um ar respirável. Ou ainda, capturar o gás carbônico que está presente na atmosfera, criar máquinas para isso, comprimi-lo e estocá-lo a quilômetros abaixo da Terra. Tudo isso são exemplos de engenharia alternativa, bastante caras, e de uma tecnologia que ainda precisa ser desenvolvida para fazer algo que a natureza já nos oferece, e gratuitamente. É sobre isso que o livro Capital Natural fala. Ele faz essa comparação e traz vários exemplos que ilustram a comparação entre a infraestrutura cinza, que é essa construída pelos humanos, e a infraestrutura verde, que é o que a natureza já nos oferece naturalmente. E como que a gente pode utilizar isso da melhor forma possível? Será que faz sentido a gente gastar todo esse dinheiro, a gente como humanidade, nessas tecnologias novas, ao invés de utilizar a infraestrutura verde, que já existe naturalmente? E aí aqui, fazendo uma comparação com esses exemplos que a gente trouxe anteriormente. Primeiro, com relação aos espelhos em órbita da Terra, já existe uma tecnologia que faz isso, que se chama camada de ozônio. Se a gente simplesmente evitar a emissão de novos gases para que o buraco nela não continue aumentando, a gente consegue o mesmo efeito, de forma muito mais barata. Ou ainda, a tecnologia de captura de carbono já existe também, que se chama árvore. Então, faz muito mais sentido plantar árvores do que investir milhões e milhões em uma tecnologia para manter a Terra habitável. E o livro ele traz vários exemplos dessa comparação justamente da infraestrutura cinza criada pelo homem comparado com a infraestrutura verde que a natureza já nos oferece. E aí ele traz vários exemplos e eu queria trazer um apenas para ilustrar um pouco melhor sobre o que ele fala. E esse exemplo é sobre como a soja veio parar na Amazônia. Para lembrar essa história, a gente tem que voltar lá atrás, na década de 70, 80, que foi na época que surgiu a vaca louca, que eram vacas com problemas neurológicos, e os humanos que comiam a carne dessa vaca morriam. Então, começou a ser feito um estudo muito detalhado para descobrir por que essas vacas estavam ficando com essa doença e o que podia ser feito para evitá-lo. Depois de muito estudo, descobriram que o problema era que a proteína utilizada para alimentar esses animais eram provenientes justamente de outros animais, de ossos e vísceras de outros bovinos. E por causa disso, a doença acabava se espalhando e retroalimentando o próprio rebanho. Qual que foi a solução utilizada para isso? Substituir a proteína animal por uma proteína vegetal. E adivinha de onde vem essa proteína vegetal? Da soja. E aí, a partir dessa descoberta, a demanda por soja no mundo inteiro começou a crescer muito. E os Estados Unidos, que era o principal produtor na época, não conseguiu dar conta dessa demanda. E aí começaram essa busca de onde vamos conseguir plantar soja para a demanda mundial. E aí que descobriram Santarém. Santarém é uma cidade no Pará que tem uma posição muito estratégica. Ela fica na bifurcação de dois rios, o Tapajós e o Amazonas. O rio Tapajós dá acesso muito fácil ao Canal do Panamá e o Amazonas dá acesso ao Atlântico, fazendo com que aquela região fosse muito estratégica para plantar soja. E aí a Cargill, que é uma empresa de alimentos muito grande, fez uma infraestrutura portuária ali, justamente para dar vazão para essa plantação de soja. E rapidamente os fazendeiros perceberam que ali era um local muito bom para fazer esse tipo de exploração. A partir do momento que descobriram que estava tendo essa movimentação na Amazônia, essa devastação para plantar soja naquela região, alguns ativistas nos Estados Unidos começaram a perceber e fazer muito barulho com relação a isso. Começaram a fazer barulho com relação ao McDonald's, que a carne do McDonald's vinha da devastação da floresta amazônica. Isso teve um impacto gigantesco naquela época, e por causa disso começaram as pressões sociais para evitar que isso acontecesse. A solução que veio, então, foi da própria Cargill. O que ela falou foi: atenção, eu não vou mais comprar soja de locais que não estão respeitando o Código Florestal Brasileiro. E o que dizia basicamente aquele código eram que as áreas de plantação de soja, se você tem uma área, 80% dessa área deve ser preservada e você pode plantar nos outros 20%. A partir de satélites geoestacionários, a Cargill conseguiu fazer esse acompanhamento e, como ela falou que ela só compraria soja de quem estivesse seguindo as regras, o processo, o pessoal que queria vender para o maior comprador de soja da época, teve que seguir as regras. E a partir dessa imposição da Cargill, que surgiu por causa da imposição da sociedade de forma geral, fez com que a regra fosse cumprida e os sistemas
amazônico fosse explorado de uma forma muito mais sustentável. E ainda um outro exemplo, agora do ponto de vista do setor imobiliário. Vocês já devem ter percebido que os locais que são próximos a parques são mais caros. Então, se você for alugar um apartamento aqui em São Paulo, próximo do Parque Ibirapuera, ele é muito mais caro do que você alugar um apartamento que fica afastado de qualquer área verde. E isso é natural, a gente se sente mais confortável em lugares próximos à natureza. É humano isso. Então, o próprio setor imobiliário já está dando essa dica para nós. Faz mais sentido a gente manter, a gente conservar a natureza do que a gente ter que investir em infraestrutura cinza muito mais custosa. Isso demonstra o poder que nós consumidores temos. Então, cada ato de consumo é um ato político. E a gente tem esse poder. Então, acho que um grande resumo, uma grande conclusão que eu tirei a ler esse livro, e foi muito empolgante, assim, o processo que ele usou para a construção dessa conclusão, é que nós temos o poder. Cada ato de compra é um ato político. E a gente pode escolher o jeito que a gente quer gastar o nosso dinheiro, estimulando as coisas que nós valorizamos cada vez mais. Então, a mensagem final do livro é: faz mais sentido investir em infraestrutura